Olá, sejam bem-vindos ao canal Learn BI Academy. Meu nome é Marcelo Puentes e nesse vídeo falaremos sobre o gráfico de funil. Antes, eu peço a vocês que deixem o seu like, após o vídeo deixem seu comentário, ativem as notificações, acesse o nosso site para baixar a base de dados que nós utilizamos nesse exemplo e nos siga em nossas redes sociais para saber os próximos vídeos que entrarão no canal e, consequentemente, no site também. Dá uma navegada lá no site, porque é bem interessante, já que no site, além do vídeo, né, tem um texto lá explicando basicamente tudo que eu vou comentar aqui, né? Tem lá textualmente para vocês, como é que vocês conseguem instalar ou baixar o Power BI, baixar a base de dados, utilizar. Tem um exemplo lá bem passo a passo de como nós construímos esse gráfico. Tranquilo? Então vamos lá. O gráfico de funil é um gráfico utilizado. Vou falar já de um exemplo, tá? Então vamos supor aqui que você queira, você lançou um produto, a tua empresa lançou um produto ou um serviço e você quer divulgar esse produto ou serviço. Então você vai criar uma campanha e essa campanha tem como objetivo atingir lá 10 mil pessoas, por exemplo. Só que quantas dessas 10 mil você realmente vai conseguir fechar um contrato ou vender o seu produto ou serviço? Logicamente, é um número menor, né? Dos 10 mil que você inicialmente colocou lá como objetivo de abrangência da campanha. Então, entre esse número macro lá, os 10 mil, e o número efetivamente que você vai conseguir realizar a venda, fechar um contrato, ele vai diminuindo porque existem camadas que vão selecionando ou qualificando esses eventuais possíveis clientes. Por isso, essa trajetória desses dados é o que a gente chama de funil. E o gráfico serve exatamente para isso, para que vocês observem quantas pessoas foram atingidas pela comunicação da campanha, mas quantas realmente te resultaram nisso aí. Para os mais antigos, né, antigamente fazia-se algo chamado prospecção. Você mandava lá na gráfica, imprimir lá não sei quantos mil panfletos e distribuía isso. Então, existia na época, né, uma razão lá de para cada 10 mil panfletos que você mandasse imprimir e distribuísse, você conseguia vender para 10 a 20 pessoas. Então, para vocês verem a diferença aí nessa matemática. Tá? O gráfico vem melhorar essa apresentação. E aí, a partir disso, você consegue tomar outras decisões, porque às vezes esses 10 mil não são. Muitos deles já estariam desqualificados, porque depende da persona, né? Do perfil do seu cliente. Será que você mandou abranger essas 10 mil pessoas dentro do perfil de pessoas que realmente compram ou contratam a sua empresa? Então, tem esses estudos que o gráfico vem te ajudar a fazer também. Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou fazer um modo errado e vou fazer um modo correto. Para isso, nós vamos pegar uma base de dados Excel que está disponível para download lá no nosso site. Eu posso pegar por aqui, obter dados, eu posso pegar por aqui, eu posso pegar por obter dados aqui. Tanto faz. Vou pegar aqui, já que eu não tenho tabela nenhuma, eu vou pegar por aqui. Então, pasta de trabalho do Excel, ou eu poderia vir aqui em arquivo, ó, também tem pasta de trabalho do Excel, tanto faz. Vou mandar conectar e vou pegar essa pasta aqui, ó. Essa pasta aqui contém os dados que eu preciso para gerar os gráficos com vocês. Então, vou mandar abrir aqui. E aí ele vai trazer uma tela para a gente agora, onde a gente consegue selecionar dentro daquela pasta do Excel quais planilhas eu quero. Então é sempre bom ter essa noção aí de pasta, planilha, tá? Para a gente não ficar confuso. Então nós vamos pegar a de funil e vamos pegar a de papelaria. Como a princípio não tem nenhum processo de ETL, quer dizer, nenhum tratamento de dados a ser feito, eu não preciso ir em transformar dados, eu posso ir direto em carregar. E aí, ele começa a fazer uma conexão, faz a leitura e traz os dados para a gente aqui. É só esperar. Para que a gente consiga conhecer essas tabelas, vem aqui do lado esquerdo, perdão, o segundo botão aqui, ó, modo de exibição da tabela.
E aqui nós temos a de funil e nós temos também a de papelaria. Tá? A de funil não há muito o que fazer. A de papelaria, a gente até poderia melhorar algumas coisas aqui, né? Por exemplo, se eu clicar aqui na coluna de data, ele vem com, né, com o dia da semana e tal. Eu posso aqui, quando eu clicar aqui na coluna, ele vai trazer aqui para mim ferramentas da coluna e eu clico aqui, ó, e digo que quero uma short date, uma data menor, mais compacta. E posso fazer a mesma coisa na data de entrega. Clico na coluna e aplico aqui o short date. Bom, aqui, no valor unitário, eu posso já formatar ou já converter para moeda. Ele está aqui como tipo de dados número decimal e eu vou colocar aqui o formato dele para moeda. E aí ele coloca aqui o cifrão, né, que é o símbolo padrão de valores financeiros. Para que a gente selecione o R, né, que é o da nossa moeda, clica aqui nesse cifrão, na setinha para baixo. E aqui tem uma coisa importante a ser dita. Reparem que o símbolo da moeda ficou antes da localização. Então, às vezes, fica meio confuso você buscar a informação aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou começar a rolar aqui. Ó, eu estou na A ainda, tá vendo? Agora, B passou a C e assim por diante. A gente vem aqui embaixo até achar português Brasil e selecionar português Brasil. E aí ele consegue transformar aqui, colocar o nosso símbolo monetário. A quantidade é um valor inteiro mesmo, o valor total, podemos fazer a mesma coisa. Só que aqui ele está com o número inteiro, lá já estava como decimal. Então aqui nós temos que mudar o tipo de dados para número decimal, ou decimal fixo, tanto faz, e ele vai te dar um alerta. Esse alerta aqui significa dizer o seguinte: você tem uma informação mais elástica, que aceita mais coisas, para uma informação mais específica. Vou fazer uma comparação aqui. Por exemplo, essa mensagem apareceria se eu tentasse pegar uma coluna de números que fosse lida como texto e tentasse converter para número. Por quê? Porque o campo texto, quer dizer, o tipo de dados texto, aceita qualquer coisa que venha do teclado. O campo numérico ele já é mais restrito, menos elástico, ele só aceita de 0 a 9, né? Então é isso que ele está te dizendo. Olha, você está saindo de uma informação mais elástica para uma informação mais específica. Tudo bem? Tudo bem, é o que a gente quer mesmo. Número inteiro, e aqui eu coloco como moeda. Como nós já havíamos selecionado o R cifrão antes, aqui é só para subir essa tela e dar um tempinho que ela some. Você clica aqui, ó, ele já traz o português Brasil. Então, agora eu também tenho essa coluna aqui com R cifrão. Então, nós temos as duas tabelas aqui, prontas para que a gente consiga fazer o que a gente pretende. Bom, vamos para o painel agora, elaborar o gráfico. O gráfico que nós vamos utilizar é o gráfico de funil, é esse cara aqui, ó. Então, sem nada selecionado aqui, você vai clicar no gráfico e vai colocá-lo aqui. Pode abrir um espacinho aqui para ele, ó. Procura botar metade da tela, porque aí a gente consegue fazer a comparação dos dados. Bom, o que ele me pede aqui? Ele me pede para determinar a categoria e depois os valores. Então, eu vou pegar aqui primeiro a tabela papelaria, porque eu vou fazer o modo errado. Eu vou pegar aqui, vou pegar uma categoria item, que tem bastante, né? Tem 7 itens aqui, eu acho. E vou pegar o valor total. Pronto. Ele já vai agregar aqui por soma. Por quê? Porque você está pegando toda uma tabela e distribuindo somente pelo. Você não está colocando linha a linha, né? A tabela tem 43 linhas, você está dizendo aqui para colocar em 7 camadas. Então,
Não cabe. O que que ele tem que fazer? Ele tem que agrupar por item. Então, todos os itens, né, todas as quantidades, os valores totais, são agrupados por cada um desses itens. E aí você já observa aqui que nem todos os valores couberam na camada. Então, a gente pode abrir aqui um pouco para que ele caiba. Então, a primeira coisa é, esse gráfico é um gráfico que precisa de espaço, como todo gráfico, tá? Depois eu vou apagar isso aqui e vou fazer o modo correto. Mas repara que ele não diz coisa com coisa para a gente. Por quê? Ele está colocando aqui, ó, 100%. 100% do quê? Então, vamos supor que seja 100% do valor total. Ok. A caneta azul tem 195 mil. A soma dos valores de caneta azul é 197, 195. E percentual do primeiro, quer dizer, 100%. Quer dizer, em relação ao anterior, que não tem, porque ele é o primeiro, então seria 100%. Quando você desce, ele está te dizendo que a soma de grampeadores é de 166, com percentual em relação ao anterior de 84 e em relação ao primeiro. Como ele é o segundo, ele só tem um anterior, que é o primeiro. Quando eu chego no terceiro, aí a gente começa a identificar uma diferença entre percentual do primeiro e percentual do anterior, que depois eu vou explicar isso melhor para vocês. Bom, aqui então ele está te dando uma soma e as porcentagens dessa camada, né, dessa parcela, em relação ao anterior, quer dizer, o papel em relação ao grampeador, e em relação ao primeiro, isto é, o papel em relação à caneta azul. Bom, não diz nada, né? Então tá. Então, essa aqui é uma forma errada, porque esse gráfico não te diz nada do que você possa precisar dele aqui. Então, vamos adequar esses dados. Eu vou apagar aqui, ó, os itens, tá? E venho aqui para o gráfico de funil, onde eu vou pegar o estágio da campanha e a quantidade de pessoas. E aqui eu já vou poder fazer o seguinte. Bom, vamos lá. Clientes potenciais, 10 mil. Quer dizer, a minha campanha tem como objetivo abranger 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas, 9 são potenciais qualificados. Tá? Então, ok. Deixa eu fazer uma coisa aqui, antes de continuar a explicação, senão o que vai aparecer aqui vai ser diferente do que está no cartão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou formatar aqui, ó, dizendo que eu não quero nenhuma unidade, tá? Porque aí eu vejo o valor já melhorado ali. Depois eu vou mostrar como é que formata, é só para a gente ter uma informação aqui. Bom, então ele está me dizendo o seguinte, clientes potenciais 10 mil, 100% da campanha, né? Desses 10 mil, 8.500 são potenciais, quer dizer, em relação ao primeiro, que são os 10 mil, é 85%. Em relação ao anterior, que também é em relação ao primeiro, porque ele é o segundo, 85%. Bom, desses 8.500, análise de necessidade, 4 mil. Então, aqui agora eu tenho o seguinte, ó. Em relação ao primeiro, 40% de 10 mil, né, dá 4 mil. E em relação ao anterior, isto é, a 8.500, esses 4 mil equivale a 47,6% das pessoas. Então, repare, eu comecei com 10, já estou em 4. Desses 4, 3 mil pediram cotações. Desses, né, depois, negociações, 2 mil, e vendas fechadas, 1.800. Então, vamos lá. Dos 10 mil, eu consegui fechar a venda eu consegui fechar a venda com 18% das pessoas atingidas pela campanha. Olha só. Em compensação, daquelas que foram para a mesa de negociação, eu fechei 90%. Percebe que agora você tem um estudo analítico, né, da sua campanha?
Quer dizer, em relação ao público inicial, você deixou pelo caminho, você só conseguiu aproveitar 18%. Mas, em relação àqueles que você conseguiu trazer, que passaram por todas as camadas do funil, foi excelente, porque você fechou com 90% das pessoas que ali estavam. Tá? Então, esse é o gráfico de funil. Por que que eu quis fazer o modo errado? Para entenderem que o fato do gráfico, do visual estar ali, né, do gráfico estar ali, não significa dizer que eu posso colocar qualquer dado ali, né? Nem todo gráfico, para que o gráfico traga as informações que possam ser analisadas, perdão, pelos gestores, elas têm que fazer sentido. Então, o gráfico que eu montei anteriormente não fazia o menor sentido, não estava dizendo nada com nada, né? O que adianta eu comparar caneta com grampeador? Nada. Agora, aqui não. Aqui eu tenho uma coerência dos dados. Ok? Então, esse é o gráfico de funil, ele com os dados tratados, né? Com os dados, ok. Ele é fácil de montar, porque ele só tem dois itens para vocês colocarem ali, que é a categoria e valores, né? E aqui, então, a gente parte para a formatação. Então, vamos lá. Cores. Eu posso chegar aqui e mudar para a cor que eu quiser, tá? Ou eu posso ir escalonando as cores. Eu posso ir trocando essas cores conforme. E se eu quiser mais cores além daquelas, eu posso clicar aqui em mais cores, ó, e escolher uma cor até um pouco mais clara do que tinha inicialmente, tá? Então eu posso fazer isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse azul, tá? Ele destoou um pouco ali, mas seria ali o meu final, né? Ou então poderia até colocar uma outra cor aqui, sei lá, posso cismar aqui, botar um verde, talvez. Vai dizer, ó, isso aqui foi o que a gente conseguiu, tá? Então eu vou deixar assim. Então as cores, eu posso definir uma cor para todo mundo ou eu posso ir granulando essas cores. Dos rótulos de dados, interior central, valor dos dados, e eu posso colocar aqui, ó, porcentagens também, tá? E aí, em relação ao primeiro ou ao anterior, eu gosto de pegar os dados, porque eu tenho um cartão aqui que me ajuda a ver essas porcentagens, então não vejo necessidade. Mas eu poderia chegar e fazer o seguinte, ó, o valor dos dados percentual do anterior, tá vendo? Então eu sei em relação ao anterior o que está acontecendo. Pode ser. Valores, a gente já tirou ali, eu vou colocar aqui, vou reforçar o branco, vou colocar em negrito, talvez, tá vendo? Vou aumentar a fonte aqui para ficar mais visual, né? Tá? Casas decimais não tem, porque são valores inteiros mesmo, não tem problema nenhum. E a tela de fundo, só se eu fosse brigar aqui com alguma, como se diz, com alguma, com algum contraste. Então, por exemplo, se eu fosse ali embaixo, tá vendo? Ó? Deixa eu pegar aqui um verde para ficar bem destacado. E aí eu vou diminuir aqui a transparência dele. Tá vendo? Ó? Aí eu marco ali, porque às vezes uma cor tá brigando ali com contraste. Mas não é o caso aqui, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Mas a tela de fundo serve para isso. Rótulos das categorias. Então aqui, ó, são esses textos. Então eu vou colocar aqui preto, tá? Não vou destacar em negrito nem nada na necessidade. E etiqueta das taxas, se vocês fossem colocar as etiquetas, são esses carinhas aqui, ó. Tá vendo? A etiqueta são essas porcentagens aqui em cima. Então, eu botei verde, botei maior para vocês verem exatamente. Vou até colocar em negrito.
Daqui são as etiquetas das taxas, tá? Bom, e agora, isso aqui eu termino basicamente de formatar, né, essa primeira parte dos gráficos aqui, tá? Então, cores, rótulos de dados, rótulos da categoria e as taxas. Se eu pegar aqui no geral, eu tenho aqui, ó, propriedade. Não preciso mexer em propriedade, posição, porque isso aqui eu faço na mão mesmo. Então, não preciso. O título é uma coisa interessante, tá? Então, eu posso botar aqui resultado, campanha de vendas. Aqui eu vou colocar normal. Aqui eu vou colocar a fonte que eu gosto de utilizar mesmo. Tranquilo. Vou diminuir aqui para 12. E aqui eu vou fazer um contrastezinho, exatamente para que a gente consiga ter ali uma, como é que se diz? Eu vou colocar o texto em branco para ter um contraste ali no título, ó, tá? Então, a gente consegue fazer um acabamento aqui, ó. E, para finalizar, nós conseguimos também colocar aqui um efeito de fronteira visual, que seria a borda, né? Uma borda aqui, eu também vou colocar em azul. Cantos arredondados, eu vou colocar 5, para não ficar muito agudo. E aqui a largura, eu vou colocar 2, tá? Sombra a gente não vai precisar utilizar aqui. E assim nós temos um gráfico, vou clicar fora aqui, ó, só para a gente ter a ideia do gráfico pronto. E aqui nós temos um gráfico de funil, onde nós conseguimos entender que uma campanha destinada a 10 mil pessoas, nós conseguimos finalizar com 1.800 pessoas assinando ou fechando realmente vendas. Então, gostou do vídeo? Deixa seu comentário aí, visita lá no site, baixa lá a, a, a base de dados e siga o exemplo. Até o próximo vídeo. Valeu!